Com o professor Marco Aurélio. Sobre a disputa dentro do PL em Pernambuco. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na segunda-feira e ao lado dele estava Gilson Machado Neto. É o nome do Bolsonaro aqui em Pernambuco. Mas o partido é presidido pelo Anderson Ferreira, que foi buscar apoio do presidente nacional da legenda ontem, o presidente Valdemar da Costa Neto. Nós temos aí, professor, as informações com a Laís Florencio e o senhor comenta na sequência. Olá para você que acompanha a programação da Rádio Cidade. Enquanto Gilson Machado Neto colou a imagem dele ao lado de Bolsonaro esta semana, Anderson Ferreira deu troco, foi a Brasília e gravou um vídeo ao lado de Valdemar da Costa Neto. No encontro estavam presentes também os deputados estaduais Renato Antunes e Joel da Harpa. No vídeo publicado nas redes sociais, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, enfatizou que Anderson vai ter a chance de montar uma chapa competitiva para 2026. Você agora vai ter a oportunidade de organizar uma chapa para federal, estadual, governador e senador. Nós temos tudo para você fazer isso. Você é nosso parceiro de muitos anos. Inclusive, eu quero que você organize o partido na cidade de Recife. Valdemar também fez questão de falar que o partido precisa crescer em Pernambuco, mas com quem tem voto. Nós precisamos crescer no Recife e precisamos crescer no estado de Pernambuco. Só temos uma chance com quem tem voto. O presidente da legenda ainda afirmou que com Anderson comandando as escolhas do partido, será possível ter governador e senador no estado. Por fim, Valdemar destacou que Anderson poderá sempre contar com ele e a direção nacional. Quero dizer, Anderson, que você vai sempre poder contar com a direção do seu partido, com os teus companheiros, com os teus parceiros, que você fez aqui durante muitos anos. Foi difícil conseguir construir o partido lá. E quero dizer o seguinte, vocês terão toda a nossa estrutura e todo o nosso trabalho para que a gente possa chegar lá dessa vez. Tenho certeza que com o teu trabalho, com o trabalho dos nossos deputados, nós vamos chegar lá. Ouvimos o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto, falando sobre os rumos que o partido tomará em Pernambuco. Laís Florencio, Cidade FM. Todo mundo ouve, todo mundo vê. O detalhe ali, professor, é que o Anderson Ferreira estava acompanhado dos deputados estaduais Renato Antunes e Joel da Harpa, que estiveram presentes, animados, inclusive, no evento de Bolsonaro, ao lado do Gilson Machado Neto. Ou seja, eles estão pendendo. O lado vitorioso, quando definido, eles vão estar nesse barco aí, não vão afundar com nenhum dos dois. Parecendo o Desunião Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia também aos ouvintes do Minha Cidade. É isso, o resultado com esse vídeo, nessa reportagem de Laís, a gente vê alguns recados, inclusive muito importantes, dados por Valdemar da Costa Neto. Como é que dá a briga? A briga é o seguinte: Gilson Machado Neto é um expoente do partido aqui em Pernambuco, foi candidato a senador e venceu Anderson, que era o candidato a governador. Venceu em quem? Em número de voto mesmo, lá em 2022. Agora o Gilson voltou a ser candidato em Recife, mas começou uma briga ali, porque Gilson começou a reclamar de falta de recursos mesmo para a campanha, e Anderson disse que não ia mandar dinheiro para investir em quem não tinha voto, quem não ganharia a eleição, que já tinha investido demais. E aí é por isso o recado de Valdemar faz muito sentido, quando Valdemar diz que não vai, precisa fazer as coisas com quem tem voto. Esse é um recado direto em Gilson, e agora, como eu disse, Gilson tinha vencido ao próprio Anderson em 2022. Só que, o que está ocorrendo agora? Enquanto o Gilson se apega a Bolsonaro, porque eles têm uma relação, inclusive, muito pessoal, muito próxima, e é o maior nome, sem dúvida, da direita no país, o Anderson vai pela estrutura partidária, porque não basta você ter um bom padrinho, você precisa ter mesmo estrutura partidária, e quem manda no PL com mão de ferro é o Valdemar da Costa Neto. Então o Anderson vai por aí, é o presidente estadual, só que tem uma coisa que apimentou esses dias isso aí, além dessa vinda de Bolsonaro, outra coisa apimentou esse jogo. Uma pesquisa do Instituto Opinião, lançada essa semana, mostrou que para o Senado,
Surpreendentemente, Anderson Ferreira vence o Gilson por muito. O Anderson pontuou 15 pontos na pesquisa, enquanto o Gilson apenas 6,9, 7, digamos assim. Então, a diferença do dobro, né? Mais do que o dobro, o que mostra que Anderson, nesse momento, está fortalecido e por isso ele foi a Brasília, apesar de Gilson ter ido colado a imagem a Bolsonaro. É uma briga que não vai acabar aqui. PL de Pernambuco vai continuar nessa seara e aí é onde está a questão que você trouxe, você e Renata, a questão de os outros membros do PL vão para onde? Posso dizer que alguns estão com Anderson, por exemplo, a gente vê claramente Fernando Rodolfo, que é deputado federal aqui do Agreste, tá com Anderson, sempre esteve. Vai ter quem esteja sempre com Gilson, provavelmente, por exemplo, o Coronel Meira é mais ligado a Gilson, mas tem os pêndulos, né, que vão mais para lá ou mais para cá, a depender da maré. Pelo visto, Anderson está mais forte, apesar do apoio de Bolsonaro direto a Gilson. Estrutura partidária no Brasil é fundamental. Professor, pesquisa Quest, vamos à avaliação aí dos governadores nos principais estados do país. Quem está bem, quem está mal, professor? Olha, 3 times aqui. Eu posso falar os que estão super bem, os que vão bem e os que estão pendentes, né? Os que estão super bem, Ronaldo Caiado, 86% de aprovação, e o Ratinho Júnior do Paraná, o Ronaldo é de Goiás. O Ratinho Júnior do Paraná, 81% de aprovação. É uma aprovação, assim, muito consolidada para esses 2 grupos. Inclusive, o Ronaldo quer se lançar agora em abril, candidato a presidente da República lá na Bahia, inclusive. Ele quer fazer um evento na Bahia. Os times, os intermediários, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Jerônimo, lá da Bahia, esses 3 estão com 61%, 62%. Então, time bem mais intermediário, mas não estão mal, não, ao contrário. Mais de 60% é razoável, é tranquilo, principalmente para quem vai tentar a reeleição. Por exemplo, pode ser o caso de Tarcísio. Mas quem que começa a ficar mais pendente? Raquel Lira, no limite da faixa de aprovação, 51% contra 44% de reprovação. Raquel já é ali um pouco preocupante, mas para quem vem no histórico de desaprovação, ela está melhorando. Então tem que ver de onde você partiu para poder discutir se ela está bem ou mal. Ela está melhorando, mas em relação aos outros governadores, nada bem em relação a eles. E quem está mal? O Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, esse está mal. 42% de aprovação e 48% de reprovação. Esse é o pior dos 8 que foram, né, observados na pesquisa, mas indica também os caminhos. Por exemplo, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o virtual governador, o prefeito atual do Rio, Eduardo Paes, né, que em pesquisa, qualquer pesquisa no Rio de Janeiro dá de lavada. O Cláudio já é reeleito, não tem, enfim, o PL lá está com problemas de nomes para a eleição, provavelmente porque o Flávio Bolsonaro não quer ir para a disputa. Flávio, filho de Bolsonaro, quer ser candidato a senador de novo. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel.